Agrobar! Minha diretoria, bem-vindos. Hoje, aonde, Camila? Aqui no Bosque Gastrobar, Cristiano, o bar está aberto. Seja bem-vindo, nosso querido convidado, Paulo José Fuga, de Marau, família tradicionalíssima de Marau. Bem-vindo ao Agrobar. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiano. Muito obrigado, então, pela tua presença. Então, vamos agradecer a Jacto, Bayer, Pioneer Sementes e Tulipas Joias Passo Fundo, né, Camila, que nos ajudam nessa empreitada de mostrar o agro para o brasileiro. Sem os nossos patrocinadores, o Agrobar não existiria. Bom, Paulo, então vamos começar com uma pergunta bem simples, que eu acho que é o norte do nosso bate-papo. O que é biocombustível e o que é biodiesel? Bom, muito bem. O biocombustível, nós temos 5 produtos que compõem o biocombustível, né? Nós temos o etanol, que é o mais antigo, na década de 70. Temos o biodiesel, que já tem 20 anos do programa. Já faz 20 anos. Temos o biogás, o biometano e agora, que está em fase de testes, o SAF. SAF para aviação, né? Biocombustível para aviação. E o biodiesel, no caso, né, que é a área que a gente mais atua, biodiesel nada mais é que um biocombustível, no caso, sendo utilizado nos motores a diesel, sendo que ele é 70% menos poluente que o diesel fóssil. Ah, que legal. Essa mistura, ela não começou com a mistura que temos hoje, né? Exato. Com que mistura começou o biodiesel? Bom, o biodiesel ele iniciou em 2005, se não me falha a memória, e iniciou com 2% a mistura. E aí, gradativamente, foi se aplicando mais misturas. Quando nós iniciamos em 2013 a nossa produção, ela estava em 5%. E hoje, em 2025, ela está em 15%. De obrigatoriedade no diesel. Exato. No diesel comum. No diesel né? comum, Com no diesel origem no fóssil. petróleo. Bom, Paulo, eu não tenho nada contra o combustível fóssil, já que ele nos trouxe até aqui, né? No entanto, agora já existem alternativas. E um dos mitos que a gente vem aqui para desmistificar é que o agricultor, quando ele planta, ele está sugando, né, o solo, Cristiano. Só que, na verdade, vários estudos apontam com clareza que quanto mais safras tu consegue tirar dentro de um mesmo ano, num mesmo terreno, numa mesma área de terra, numa fazenda, mais aquele solo consegue manter a sua biota, por estar coberto, por estar com vida naquele solo. Então, muitos benefícios, inclusive para o meio ambiente, né? Porque as plantas, o que elas fazem? Sequestram o CO2, guardam embaixo da palhada, a gente faz a colheita para fazer o biodiesel. Exato. 70% menos poluente. Exato. E olha que interessante esse número, né? Com o B15, com 15% na mistura, nós estamos falando numa redução de dióxido de carbono de 1,2 milhões de toneladas ano. É bastante. Mas esse número, para nós, não quer dizer... O que significa esse número? Nós estamos falando em 9 milhões de árvores por ano. É equivalente a esse número. Então, é um benefício... De produção de energia, essas árvores. Não, eu digo em questão da captura de carbono. Do gás carbônico, Exato. né? Que a gente deixa de emitir, pelo que eu entendi. Exatamente. Deixa de emitir o que seria necessário para esses... Quantos milhões de árvores? 9 milhões de árvores por ano. Árvores seriam necessárias para recolher esse CO2. Exatamente. Muito interessante. E sem falar na questão que o maior enfermidades que tem no Brasil, no mundo inteiro, são os problemas respiratórios. Então, isso
olha como é importante, né, o biocombustível, né? Essa parte do biocombustível com relação ao enxofre, porque a gente teve aquele bate-papo com o Mulhon e ele falou sobre isso, que o grande problema não é o carbono, e sim o enxofre, porque ele pode virar o sulfúrico, né, o ácido, e esse sim corrói pulmão e tal, de tu aspirar muito. Tanto é que em grandes cidades se usa diesel com menor quantidade de enxofre, né? O biodiesel tem menos enxofre? Muito menos. Temos o S500, são 500 ppm de enxofre. Então, o biodiesel, no caso, ele é praticamente zero de enxofre, né? Só que isso é um ponto apenas, mas ele tem muitos outros benefícios, né? A questão ambiental, além do enxofre, é o dióxido de carbono que ele deixa de emitir. Tem a questão social, que o biodiesel, o programa do biodiesel em si, ele também altamente sustentável. Altamente sustentável. Você precisa fomentar a agricultura familiar, né? Então, tem esse benefício também. Então, conforme a gente vai aumentando a mistura, os benefícios econômicos, né? Porque, vamos lá, se nós fosse consumir diesel, o diesel vem de seguinte forma, importado ou petróleo importado, muitas vezes, porque eu não sei, nós temos dificuldade em fazer diesel ou gasolina no Brasil? Nós temos o diesel. O diesel tem muita, assim, de matéria-prima. Mas mesmo assim se importa diesel, né? Exato. Hoje, em números atualizados, 23% do diesel consumido nos motores brasileiros são importados. Bom, então quando tu importa, é dinheiro nosso que vai para fora. Vai para fora. Quando a gente pega e produz aqui, movimenta indústria, movimenta agricultor, o pequeno agricultor que está também dentro, é mão de obra na indústria, mão de obra do posto, tudo gira, esse dinheiro gira em várias mãos e gera riqueza. Não, amigo, e tem outro ponto também que eu acho importantíssimo ressaltar, que é o valor das commodities que aqui no Brasil elas estão, gostando ou não. Eu já ganhei muito mais numa saca de soja, porque, por exemplo, eu conheço regiões aqui no Brasil que qualquer ladeira chega a ser preocupante como é que as pessoas conseguem plantar, passar com uma semeadeira numa inclinação de terreno de 45%, basicamente. Então, me diga, se tá se plantando soja em qualquer pedacinho de terra, alta oferta, a demanda estável, no momento que a gente precisa criar demanda, o biodiesel é interessantíssimo como saída para valorizar a commodity. Isso aí que eu queria perguntar. Tem uma relação que muitas pessoas falam, não, mas fazer combustível de alimento. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, esse já está, pelo governo, assim, já está completamente sanado essa dúvida, né? O Brasil está produzindo cerca de 170 milhões de toneladas de soja. E o biodiesel utiliza apenas 19% desse volume. Então, essa questão de competir com o alimento é inexistente, nunca existiu. Desde o início do programa e nem lá pelos próximos 10 anos não vai acontecer. Sim, o consumo de alimento, no caso soja, ou agora para álcool, trigo ou milho, é com excedente, né? Não é com o que é direcionado para alimentação, é com o que sobra. O que sobra. Que nós iríamos exportar e a gente não deixa de exportar e fica aqui fazendo girar a economia e gerando tributos. Agregando valor. Isso! Cristiano. E a questão é que nós, os dados mais recentes, nós estamos exportando o grão, soja, grão, 70% da nossa produção brasileira é exportada in natura. E tá tudo certo. Só que se nós conseguir agregar valor, melhor ainda. Com certeza. E biodiesel, biocombustível tem essa função, né? Agregar valor ao produto que nós produzimos aqui. Já é bem analisado economicamente que a alimentação no país produtor de alimentos ela é muito mais acessível do que no país que importa alimentos, né? Então, eu acredito que o mesmo raciocínio valha também para os biocombustíveis. Exato, né? Então, só voltando um pouquinho naquele assunto do S10 e S500, né?
O S500 está para ser extinguido, né? Sim. Não tem data definida ainda, porque é uma questão dos fabricantes de motores ainda, mas daqui para frente só vai ter nos próximos anos só o S10, né? E aqueles motores que trabalham com S500, como é que é? Tem que fazer uma adaptação ou que trabalha com S500 pode trabalhar com S10? Mas o que trabalha com S10 não poderia trabalhar com S500 daí? Pois é, eu desconheço como vai ser o procedimento, mas eu acredito que vai ter que ter uma adaptação, né? Sim. Perfeito. Pois é, o que sempre falam com essa relação com alimentos é com a segurança alimentar. Vai faltar alimento porque estamos fazendo combustível. Acho que fica bem claro que a gente trabalha o excedente, né? E se por algum acaso faltar alimento, nós vamos reduzir a produção de biodiesel, de alguma coisa assim. Não vamos deixar de comer para fazer combustível, mas em momento algum isso aí se tornou presente, né? Isso nunca foi uma ameaça, assim, sabe, para o programa de biocombustível, porque, como falei, né, tanto na soja, que o biodiesel só utiliza 19% da produção, o etanol também, por sua vez, pegando agora o milho, né, que está sendo muito utilizado agora para a produção de etanol, só utiliza 19% da produção. Então não tem essa... Mas, Paulo, seria incongruente falar em falta de milho no Brasil, no momento que a safrinha virou o gigante, a safrinha de milho hoje no Brasil é gigantesca. A safrinha é maior que a safra, né? Maior que a safra. E a gente vê o problema de logística para transportar esses grãos na televisão, toda a época de colheita. A gente também vê o problema da estocagem do milho, que são excedentes. E quando eu falo em acréscimo de produção no Brasil, tanto da soja quanto do milho, não é se falando em aumento do terreno plantado, da área plantada, mas sim já dentro verticalização. das margens genéticas que a gente tem ainda a explorar, porque dentro da semente ela tem uma capacidade produtiva de X e a gente consegue, por enquanto, extrair dela Y, devido a condições climáticas, a condições da terra. Então já há um espaço muito grande de crescimento aí, sem a necessidade de mais 1 hectare sequer, né? Não. Então, eu acredito que viria para nos ajudar uma demanda maior de commodities das que a gente produz, porque no momento que o valor da soja, o valor do milho, o mercado está aquecido, se eu vendo o meu produto que eu produzo aqui no Brasil por um valor melhor, é dinheiro que eu vou distribuir dentro do Brasil, dentro da economia. Não, e assim, vamos supor que o valor da exportação é o valor praticado pela indústria de vocês, vamos supor. Ótimo ficar aqui dentro, agregando mais valor, girando mais economia, mais tributos. Isso aí, todo mundo ganha com isso. Com certeza. A armazenagem que você falou, Camila, é um gargalo no Brasil inteiro, né? Essa questão da armazenagem, né? A armazenagem sempre nós corremos atrás, né? Porque a gente, exato. como a Camila falou, aumenta o teto produtivo, aumenta a necessidade. Então a gente aumenta a estocagem, né? Um agricultor, uma cooperativa, faz um silo novo e o que acontece? A genética, os tratos culturais, a gente consegue produzir mais. E sempre a estocagem está defasada. E até numa super safra, né? Um grande problema, Sim. né? Porque aí você tem aquela oscilação de preço, assim, que aí acaba atrapalhando muito nos negócios, né, de todo mundo. E a gente vem batendo recordes, um atrás do outro, atrás né? do outro. Por mais que o Brasil tenha muitas regiões e aqui no sul às vezes não vai Tem muito dado bem na a trave, coisa, né? como foi na safra 24-25, mas o restante do Brasil produziu muito bem. Que continue assim, né? Amém. Mas que esse ano seja aqui um pouco, né, Paulo? Esse ano a gente Rio Grande do tem Sul, isso aí, seja abençoado. É isso aí. Exato. Falando então de biodiesel, quais são os produtos que a gente pode transformar dessa vegetal em biodiesel? Certo. Bom, dando o nosso próprio exemplo, né, nós produzimos hoje o biodiesel com o óleo vegetal, o óleo de soja, porque a nossa região tem muita soja, e gorduras animais, todos os tipos, suíno, bovino, frango. Então, pode ser utilizado para a produção de biodiesel, né? Agora,
Em outras regiões do Brasil, por exemplo, o algodão pode ser utilizado, o óleo de algodão, Canola também. canola pode ser utilizado aqui também, né? Então tem mamona lá pra muito cima que se utilizado. planta, né? Então é muito, muito utilizado, né? E o Brasil é pioneiro, né, gente? O Brasil é pioneiro. Começou com o Proálcool lá em 75, quando foi comprada essa ideia, né, pelo governo de fazer combustível de cana-de-açúcar. E acredito que muitas das nossas famílias tiveram algum carro a álcool. Não, vamos admitir, não era tão eficiente quanto a gasolina. Precisava esquentar motor, demorava um pouquinho. Isso, não pegava bem no... Nós aqui no sul, né, principalmente, Demorava um pouquinho aquecer. mais. Mas quando tu começa com algum projeto que é pioneiro, agora acredito que essa correlação tá sanado. já está sanada há muito tempo. Você vê, o programa do etanol aí já tem 50 anos, né? E hoje nós estamos com a mistura do etanol na gasolina em 30%. Foi agora em agosto, o governo liberou 30% de mistura. Então é um negócio que veio para ficar, né? Claro que o biodiesel, por exemplo, assim, está com a mistura de 15%. Né? Como nós falamos anteriormente, né? Começou com 2%, está em 15%. E tem agora, foi sancionada a lei em outubro de 2024, do ano passado, a lei do combustível do futuro. Está impulsionando ainda mais os biocombustíveis, está fomentando essa cadeia industrial, ou seja, aumentando ainda mais a mistura do etanol na gasolina, o biodiesel no diesel, e também agora está iniciando, a partir de 2026, 2027, a inclusão do biometano, né, no gás natural, e o SAF, né, a bioquerosene de aviação, na querosene de aviação normal, comercial do Brasil, né? Esse querosene de aviação, extraído do quê? Como é que chegam nessa querosene? É muito interessante, Cristiano. Olha, é a mesma matéria-prima do biodiesel. Você pode produzir SAF com óleo vegetal, óleo de soja também e outros óleos vegetais, e também gordura animal. Então, no caso, a indústria de vocês, que está bem nesse segmento, já faz ou tem condições de fazer? Teria condições de fazer. Claro que hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, já tem a companhia rio-grandense, que está em fase de testes do processo. É um processo assim, muito mais complexo, muito mais custoso. E já está desenvolvendo essa produção de SAF em Rio Grande. Que bom. Que joia. Nem tudo é maravilha. Então, vou te perguntar umas coisinhas aqui com relação ao seguinte. O biodiesel, ele tem com relação a congelamento em baixa temperatura. Nós aqui no Rio Grande do Sul, acho que vamos pegar, acho que mais Santa Catarina para baixo, né? Tem esse problema. Tu deve ter tido, talvez, esse inverno, Camila, temperaturas muito baixas e tu vê que ele tipo, congela. Exato. Solidifica. Então, esse processo é um processo que a indústria pode melhorar também. E o que nós podemos fazer na propriedade para evitar isso aí? Ótima pergunta, Cristiano. Olha, o que acontece? Todo produtor de biodiesel hoje segue uma determinação da ANP, Agência Nacional de Gás e Petróleo e Biocombustíveis do Brasil, né? A ANP, para você produzir o biodiesel, você tem que atender 24 itens de especificidade. Uma delas é o ponto de congelamento. Então tem uma tabela, no caso, no verão ela é mais flexível. No inverno você só pode expedir o biodiesel com até 0 graus o ponto de entupimento, né, que é o caso do congelamento. Então você tem que atender essa norma, né? Então... que nem esse ano nós tivemos temperaturas negativas aqui. Sim. Exato. Então é um complicador nesse caso. E o que nós podemos fazer para evitar? Isso é bem interessante porque cabe ao produtor, quem está armazenando o diesel com o biodiesel, precisa realmente ter uns cuidados especiais. Basicamente, o que são? Recirculação desse tanque
e muito cuidado com a umidade. Tem que ter métodos ali adequados para essa armazenagem. Um professor da UFRJ, muito conhecido, muito conhecedor do setor de biocombustíveis, ele sempre faz o seguinte exemplo. Você compra um iogurte no supermercado, você sabe que você tem duas coisas para fazer, ou consumir imediatamente, ou armazenar na geladeira. Então, é isso que precisa ser feito, é dar o armazenamento correto para o biocombustível, né? Qualquer que E seja. nesse armazenamento correto, nós podemos melhorar em quê? Bom, como eu comentei, em recirculação é um fator, né? Recircular mais seguido O diesel. o Tu diesel, diz né? uma O espécie tanque, de né? bomba agitadora dentro do tanque. Exato. Uma alternativa simples. E ter muito cuidado com a umidade, né? Tem equipamentos aí que podem medir a umidade, né? Essa questão do tanque em si. Então é um cuidado a mais que tem que ter. Evitar que entre umidade. Exato. Mas todo tanque tem um respiro, né? Como evitar que entre umidade pelo respiro? Por exemplo, nós do biodiesel mesmo, dando o exemplo da indústria, né? Ela tem válvulas, né, em cima do tanque, umas válvulas que elas vão retirando esse ar assim do espaço que tem vazio, assim, sabe? Então são alternativas que Interessante, eu não tem, conhecia né? essa. E provavelmente, enquanto a gente conversa aqui, tem alguém pesquisando alguma espécie de aditivo para te largar dentro do Não, teu já reservatório. tem alguns aditivos. Eu já usei alguns, uns foi satisfatório, outros não. Então eu acho que também é uma coisa que está... Nós, na indústria mesmo, nós somos obrigados a colocar um aditivo, né? Mas é para corrigir a questão de oxidação, né? Então, que se for ver, é relacionado à umidade também. Mas é engraçado, quanto mais óleo vegetal, mais oxidação o biodiesel pode ter. Aí você tem que adicionar mais antioxidante. Já no caso da gordura, não. É uma coisa, um fator físico-químico aí que foge da minha alçada. Aí, Gordura animal não teria esse problema. Não teria tanto esse problema da oxidação. E acidez? A acidez não é um problema porque você corrige na entrada da matéria-prima, né? O óleo de soja tem uma acidez muito baixa. A gordura animal, por sua vez, já tem uma acidez maior, mas você já na entrada, aí, na neutralização dessa matéria-prima, você já corrige aí, né? Mas existem desafios, é claro, como existe em qualquer tecnologia, só que me parecem desafios muito mais superáveis a curto prazo do que a consequência do combustível derivado do petróleo. Mas não só o diesel derivado do petróleo, mas todo o derivado do petróleo, né? Porque a tua família originou no curtume, né? Curtume. Trabalho de couro. E isso continua Conheço até você hoje. há muito tempo. Então, o que a gente tem como conhecimento provado por A mais B? O problema do resíduo é o que tu faz com ele, não é o resíduo em si. É o manejo correto do resíduo, né? Então, a mesma coisa uma embalagem de plástico derivada do petróleo. O quão mais fácil seria tu fazer a embalagem que saiu do campo, agora estão fazendo plástico de cana-de-açúcar. Sim. E o quanto facilita. Tu não precisa mais pensar em logística reversa, tu não precisa mais pensar talvez em reciclagem, que envolve grandes centros, envolve toda a coleta. No momento que tu tem uma embalagem que vem do campo, espero que cada vez mais coisas venham do campo, que tu vai usar uma embalagem de plástico de cana-de-açúcar e ela é biodegradável, o quanto isso é mais sustentável. Tu requer muito menos plantas industriais. Tu sabe que uma coisa interessante que tu falou agora do plástico biodegradável, até eu vi uma postagem do Richard, não sei se tu viu, que na Amazônia encontraram um fungo que consegue biodegradar o plástico. O plástico do petróleo. Do petróleo. Interessantíssimo, né? Porque nós temos toneladas, toneladas e toneladas que não são recicladas. Com exceção do quê? O que é exceção no Brasil para reciclagem? A embalagem do defensivo agrícola, né, gente? A gente está com 97% do fator de reciclagem. Praticamente tudo que vai, tudo volta para a indústria e a logística reversa, né? Dá o fim. E olha que maravilha, pegando esse gancho da reciclagem, né, Camila e Cristiano,
vamos falar agora um pouquinho do biogás. O biogás, no nosso caso aqui, por exemplo, nós temos a divisão de farinha, de fabricação de farinha de carne e gordura animal também, né, no nosso portfólio de indústrias, né? E essas plantas, são 7 espalhadas pelo Brasil, você tem que ter um tratamento da água, né? Você retira os subprodutos do frigorífico, vamos começar toda a cadeia. Retira a matéria-prima dos frigoríficos, o subproduto dos frigoríficos, processa ela nas nossas indústrias, você tem a farinha de carne e você tem a gordura animal. Metade dessa matéria orgânica é a água. O que a gente fazia antigamente? Nós tratávamos essa água em lagoas de tratamento para depois devolver nos rios. Hoje, a questão de reciclagem, né, Camila? O que é feito? Junta essa água que sai do processo e coloca armazenar em lagoas e é coberta por uma lona para fazer biogás. Isso é muito interessante. E aí, desse biogás, a gente faz cogeração. Pega esse gás aqui, que ele é rico em metano, e injeta na caldeira. É energia pura para mover a fábrica. Queima, sai um gás mais limpo. Exato. E é aquela coisa, né? Tudo com origem na vida. Quando tu fala carne, eu acredito que seja, tu tá falando da carne do boi, ou tu tá falando da suína, ou de qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma. Principalmente do bovino, mas a Cristiano suína adora falar que do boi só não se aproveita o berro. Bom, basicamente até o berro, né? Porque já vi unidades de criatório de porco que coleta toda a sujeira, o resíduo do porco, o cocô do porco, bota para fermentar, vai derivar o gás e tu vai ocupar até o gás derivado do cocô do porco. Exato, é o biogás. E ainda sobra o resíduo para adubação. E ainda tu comeu o porco. É sensacional. Aproveita tudo. Por isso que a agricultura é fantástica. É maravilhosa, sustentabilidade pura. Enquanto a gente vê na cidade muitas pessoas se questionando, estão ali explorando solo, uma vez por ano tá bom. Não tá bom, porque já tá mais que provado. Que quanto mais vezes tu girar aquele solo, manter ele coberto, manter ele em atividade, melhor para o meio ambiente. Com certeza. Porque a gente coleta mais poluição do que emite para produzir. No momento, então, que eu não precisar mais do diesel derivado do petróleo, e a facilidade, vamos falar, ontem eu estava vendo, né? Eu estava vendo um vídeo criticando exatamente isso. Um vídeo sobre algum país asiático menor que a Índia. Enfim, a quantidade de lixo dentro do rio, impressionante. Na sua maioria plástico, né? Porque papel até não seria o grande problema, mas o plástico derivado do petróleo. Gente, enquanto isso, o que a mídia fomenta? Que o agro do Brasil é o problema. Porque realmente é a única forma de nos parar, né? Um pouco, porque o agro do Brasil é imparável. Então, tu pode dar uma seguradinha nele ali, mas no momento que a gente conseguir produzir ainda mais itens que vêm da lavoura, que vêm do campo, a gente vai estar cada vez melhor. E à medida que a tecnologia vai avançando, né? Por exemplo, o biogás, essa questão, né? Aí você tem do biogás, hoje a gente faz a cogeração. Mas aí já nasce o biometano para utilizar nos tratores, para utilizar em qualquer outro caminhões, né, que circulam. Você faz uma refinaria desse biogás, você tem o biometano, né? Você retira os outros gases que não é utilizado e deixa puro o metano. Então, você substitui por gás natural, isso é... Eu sou fascinada por todos eles, todas essas composições, mas eu acho que a que mais me fascina é exatamente o SAF, porque o SAF, ele é a solução aí de grandes problemas, porque a aviação, apesar de ser muito necessária, eu gosto muito de aproveitar a aviação, ela é a mídia é muito dura com ela, porque realmente ela é bastante poluente, mas por enquanto era a única forma de acontecer. E a humanidade vem trabalhando em cima disso para oferecer tudo isso de forma mais sustentável, quando a gente fala em sustentabilidade, né? Aquele tripé, social, econômica e ambiental. Ambiental, não tem como abrir mão mais.
E isso o Brasil já está lá na frente. O Brasil é pioneiro nisso, né? Pioneiro, né? Desde o pró-álcool. Então, quando a gente ainda consegue unir isso com empregos, indústria funcionando no país, que seria a questão social, a questão econômica tem que ser viável, porque senão quem que vai investir nisso, né? Tu tem que ganhar o teu, afinal tu tem filhos, tem 2 filhos, né, Paulo? 2 filhos. Tem que Pietro pagar e a mensalidade. É isso aí. Então tem que... A sustentabilidade, quando a gente se refere a ela, tem que lembrar que é o tripé da sustentabilidade. Não é só o símbolozinho verde, aquele girando, que aliás é composto por 3 setas, né? Que ficam ali girando. Então não tem... É imparável. Acho que a gente está no caminho certo. Por isso que amamos a agricultura. Então agora a gente vai fazer uma paradinha até começar o segundo bloco para aproveitar um pouco dessa delícia que o Leonardo aqui do Bosque Gastrobar nos possibilitou hoje. Quero mostrar para vocês a borrata de búfala, do leite, a flor comestível, os temperos da horta, tô vendo aqui salve, alecrim, os tomates cereja, o azeite de oliva e o nosso querido abençoado pão de cada dia. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho, já aproveitando para agradecer, né, o Menta que nos cedeu esse espaço belíssimo para a gente gravar aqui hoje no Bosque Gastrobar. Agrobar! Voltando, galera, vamos também aproveitar para agradecer os nossos apoiadores aqui da nossa cidade, o AgroCerati, a Produtécnica, a Produza, Passo Fundo, Marau e Casca e a Save Farm também. Tá legal. Que nos tá apoiam e ótimo. nos ajudam a Sempre, fazer né? esse programa. É isso aí, amigo. E agradecer mais uma vez essa recepção tão calorosa que nos proporcionaram hoje o Bosque Gastrobar. Paulo, já falamos um pouco sobre biodiesel, sobre biocombustíveis. Eu quero que tu fale um pouco mais do Paulo José Fuga. Quem é, de onde veio, o que faz. O que come? É isso aí. Bom, muito bem. Eu, Paulo José Fuga, tenho 44 anos, sou o pai do Pietro, da Olívia, marido da Clarissa Que legal. e faço parte da empresa familiar, a empresa Fuga S.A. Empresa Fuga S.A. que já está com 78 anos, faz parte das divisões de couros, curtumes, né? Frigoríficos, fábricas de farinha de carne e gordura animal, que são as renderies, que a gente chama. Também tem a divisão de pet food, a divisão de energias renováveis, que é onde eu atuo, eu e meu irmão. Temos também a Fugalog, que está em desenvolvimento de logística, né? E a Fundação Assistencial José e Lídia Fuga, que atua na cidade de Marau. Ah, que joia. Quem é o José? José é meu avô, fundador da nossa empresa, e a empresa hoje conta com 4.500 colaboradores, são 26 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. E a associação do vô, o que a associação faz? A associação é uma associação assistencial que tem vários cursos para a própria cidade, assim, de desenvolvimento pessoal, cursos como são vários, computação, danças, até pilotagem de drones. Que Que legal. legal. são Então, tu tá vários. me dizendo que o empresário, pelo menos a tua família, além de proporcionar 4.500 vagas de trabalho, postos de trabalho, ainda para quem não está alocado no mercado de trabalho, em vez de dar o peixe, que eu admito que tu me assustou um pouco quando tu falou que era assistencialista, eu pensei, opa, não, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. A pescar. Então, sensacional. E como é que vocês entraram nessa parte? Eu acredito que eu já meio que já alinhei aí a resposta, mas eu acredito que tu tenha bastante para acrescentar. Como que vocês pararam no biodiesel? Pois é, como nós, o setor de farinha de carne e gordura animal já está faz parte da empresa há mais de 40 anos, né?
E olha que interessante, né? O programa de biodiesel iniciou em 2005, né? Nessa época, a gordura animal valia 20 centavos o quilo. Nós chegamos nessa época, o que tinha realmente valor agregado era a farinha de carne para as rações, né? Mas o óleo, a gordura animal, não tinha utilidade naquela época, em 2005. Chegamos a queimar a gordura animal nas caldeiras, junto Como com o óleo combustível. como combustível, como óleo BPF, assim. É, e depois do programa de biodiesel, que foi avançando, hoje nós estamos já utilizando gordura animal no biodiesel e o preço dessa gordura animal já está em R$ 6 o quilo. Olha a Nossa! valorização que teve, né? Então, a Gerou gente emprego. percebeu, exato, nós percebemos que iria ter um valor agregado, aí por esse o motivo de nós entrarmos Não, e a gente no vê isso biodiesel. a gente vê com muita dignidade isso, que no momento que tu faz o abate de um animal, é uma vida que nos serve de N formas. Quanto mais utilidade tu der para esse animal, eu acho que mais digno, mais compatível com os nossos ideais, né, do agro aí de sustentabilidade. Então, quanto mais tu deriva desse animal, menos tu necessita. É desperdício. Quase zero. O agro não vê com bons olhos o desperdício, né? É, Porque desperdício geralmente é o teu lucro que tem indo fora, é descarte ambiental muitas vezes que não é correto. Então, tá aí, ó. Então, é um derivado já de outros processos que De outros vocês tinham na processos. empresa. É. E agora estamos dando um outro passo na nossa empresa, né? Nós estamos agora, o ano que vem, já está pronto a nossa processadora de grãos. Tá? Vão esmagar. Vamos esmagar a soja em grão para obter esse óleo de soja para as nossas plantas de biodiesel. E aí vai ter o farelo aí na região aí disponível também para comercialização, né? Mas e aí a gente tava batendo um papo bem interessante aqui no intervalo. Então, tu começou com essa questão do biodiesel por ser um derivado dos teus processos, mas ainda existem outros derivados após o biodiesel. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco para Certo. nós sobre isso. Bom, o biodiesel, como é que ele é processado? É uma transformação química, né, que você utiliza a matéria-prima, gorduras animais e óleo vegetal, você adiciona o metanol e essa reação química gera um éster, né? O éster é o biodiesel. E como subproduto nós temos a glicerina com 80% de glicerol. Nesse estágio que está a glicerina, ela é exportada para a China. A China, por sua vez, refina ela e transforma ela em outros derivados, né, para várias cadeias cosméticos, né? Então tem esse benefício. O que está acontecendo, um movimento no Brasil agora é refinar essa glicerina também. Claro que o grau farmacêutico que você comentou, Cristiano, ela necessita ser exclusivamente do óleo vegetal. Você não pode ter animal. Então você tem que separar a produção. Não seria difícil. Não seria difícil. Inclusive nós estamos com um projeto já para ampliação do biodiesel, mas segregando a matéria-prima. Tratando exclusivamente gordura animal de um lado e óleo vegetal do outro, para atender futuramente agregar valor nessa glicerina, para refinar ela e vender, quem sabe, glicerina grau farmacêutico. Né? E a cada sobra que deriva do processo já se encontra um novo uso, uma nova indústria. Já se aproveita, já se dá um destino industrial para isso, vai ficando cada vez menos residual. Coisa mais linda de se ver. Mais empregos, mais tributos, mais geração de renda. Uhum. Então é uma cadeia virtuosa, né? Com certeza. Exato. Só falando da questão de empregos, né? No setor de biodiesel, hoje emprega mais de 370 mil pessoas. Então, no Brasil? No Brasil. Né? Em 20 anos, né? É uma cadeia muito robusta, né? Veio para ficar mesmo. Né? O Brasil é um dos maiores produtores, né? Exato. Quem mais?
Temos aí os Estados Unidos, também pelo vasto produção agrícola que tem, e a Indonésia. A Indonésia também é uma grande produtora. Então, temos na vanguarda aí Estados Unidos, Brasil e Indonésia. A Indonésia, para mim, é surpresa. Não Estados sei Unidos, se está não. correto, teria que dar uma estudada nisso depois, mas eu acredito que seja por causa do óleo de palma, É. não é? Inclusive, ela utiliza nos seus caminhões 30% De biodiesel. de biodiesel Então, já tem, como nós estamos trabalhando com 15, né? em 15, Já tem gente trabalhando com 30. 30. Mas tem o B100, que seria 100%. Exato, tem sim. Por exemplo, nossa própria, uma da frota nossa já consta com um caminhão B100 da marca Scania, já totalmente de fábrica, já preparado para receber o B100 e está operando em 6 meses, já está super, super bem ativo, sem problema nenhum. Em termos de potência, consumo, tudo ok? Totalmente equiparado ao motor diesel convencional. comum ou biodiesel com B15, né? Exato. Isso eu acho um ponto interessante de ressaltar, que tem que frisar, né, que não adiantaria de nada tu ter que usar 4 litros de biodiesel no lugar de 1, né? Sim, No lugar de 1 de petróleo. Então já Inviabiliza. inviabilizaria, né? Então essa equiparação já tá feita. Então a partir de agora é só tocar. ainda, como a gente falou, temos os problemas esses de armazenagem, que temos que resolver, mas eu acho que o futuro é esse, é indiscutível. Quanto mais produzirmos, temos que nos adequar aos problemas que aparecem, mas a geração de renda para dentro do nosso país é fantástica. Eu tive na China um ano depois da Olimpíada de Pequim. E eles já tinham parado, as indústrias tinham parado, uns meses antes das principais sedes da Olimpíada, para limpar o ar. Questão de poluição. Tá? Questão de poluição, porque não se enxergava 3 quilômetros. Só que daí fui andar no interior. E no interior não havia a mesma medida. A China é um país comunista, né? O governo manda e o povo obedece. Então, se a indústria tem que parar por algum tempo, vai parar. Só que a ordem foi dada apenas nas capitais, onde aconteceria a Olimpíada, evidentemente. Já em Xi'an, tu não enxergava talvez 5 quadras para dentro da autoestrada. Então, Teto de concreto. quanto isso vem a favorecer o meio ambiente, né? Inclusive nesses locais que às vezes não querem participar muito de uma indústria ou de outra. Se a indústria é sustentável, pouco interessa, porque o que interessa é botar o dinheiro no bolso. Mas esse caso é muito triste. Na Indonésia também, passei por uma situação complicada. Não tem posto de abastecimento na Indonésia. As pessoas vão até os maiores centros e no interior tu só encontra garrafinha de refrigerante de 2 litros, se tu precisar. Porque eles andam muito de moto. Então Sim, é a garrafinha, consumo baixo. a infraestrutura do país é péssima por enquanto. Então acredito que inclusive venha a calhar essa questão, né, de não ficar refém do petróleo, a criar as vagas necessárias, postos de trabalho para esse país ir para frente e de repente dentro de alguns anos a gente esteja andando no interior da Indonésia e encontre um posto ali apenas de biodiesel, né, ou de biocombustíveis no geral, mas que se faça presente no dia a dia da população, porque é difícil tu viver sem poder mover a tua economia, né? Isso é uma coisa interessante no país. Nós já temos uma capilaridade, uma distribuição já relativamente boa em termos de combustíveis, de produtos, que não é o caso deles, né? Muito a melhorar na nossa logística, né? Mas Sim, querendo ou nos não, a falta gente tem estrada, acesso. nos falta um monte de coisa, mas as coisas chegam, né? Então, se a gente melhorar no quesito de produzir mais aqui dentro, ao invés de ir para fora, que como o Antônio da Luz já falou, tem muito agregado no grão, o grão já sai com muita coisa agregada, é venda de máquina, é tributo, tudo já está indo nesse grão, mas se nós conseguimos transformar ele
ficando aqui e agregando mais ainda, todos ganham. E Exato. o ciclo rápido de tu É. conseguir fazer, é como o Cristiano fala, colher a luz solar, transformar a luz solar em grão, e do grão ou do boi, que também, ou de qualquer animal que come grãos, Pasto. que come pasto, tu conseguir fazer disso o biocombustível. Porque outra experiência que eu tive na China, o quanto isso é rápido, né? Quantos meses, Cristiano, a soja fica na lavoura hoje? Planta-se em outubro, final de fevereiro, para na nossa região, final de fevereiro, início de março, já está tendo colheita. Já tá tirando. Perfeito. Agora, quando tu entrava antigamente num metrô dentro da China, o cheiro de churrasqueira era muito peculiar, porque todo o aquecimento dentro das casas era madeira ou carvão, para quem tinha acesso, claro. Então as pessoas pegavam o metrô para ir trabalhar, todas com aquele cheiro característico de quem estava dentro de uma sala com Carvão. lareira do carvão queimando. Agora, quantos anos, por mais que já haja bastante aprimoramento aí do eucalipto, por exemplo. Eucalipto dizem, queima, será que queima muito bem? Não sei, mas Queima. pois é, pois então. Mas quantos anos mesmo assim, do momento que tu coloca ali a muda até tu poder fazer a coleta dos primeiros galhos do Eu acho eucalipto? que hoje em dia se fala em 4 anos, eu acho. 3 a Então, 4 anos. e a anos. soja são meses, o milho são meses. Antigamente era 8 anos, né? Agora eu acho que já tem uns a clonagem Tá. de genética mais rápida, se não me engano, não na nossa região, porque nós temos o inverno, que aqui então a planta quase que não cresce, para de crescer, mas se tu pegar em lugares mais, tipo Minas, lá pra cima, Mas tu cicla não para de crescer e em Em- 3, 4 anos já tem corte. em 6 anos. Bom, tudo bem que seja 3, 4 anos. Quantas safras de soja tu fez? Aqui no Rio Grande do Sul, tu fez 4, uma por ano. Mas lá pra cima, quantas tu fez? No sequeiro, no irrigado, daí tem o milho, Não, aqui daí vão acabar trocando a cultura, não vão fazer provavelmente soja sobre soja, mas vão ter vários cultivos. Mas tu gira muito mais rápido, né? Sim. Tu colhe a luz do sol, não apenas através de placas solares. E a matriz energética de um país que pode ser todo verde como o nosso, por que deveríamos, né, queimar carvão, queimar petróleo, se a gente já pode partir para soluções muito mais aprimoradas do que essa? Você comentou agora sobre placas solares, né, Camila? É uma discussão que sempre tem a questão do carro elétrico e o carro a combustão, como nós temos, né, aqui, e biocombustíveis no caso. Cada país tem a sua vocação. O Brasil tem a vocação do agro. Agora, uma Europa, A nossa por vocação é ser exemplo, verde. não tem uma agricultura como a nossa, não tem, faz todo sentido um carro elétrico. Aqui não vai fazer sentido um carro elétrico, né? Faz Devido à nossa sentido. vocação. Vírgula, porque eles acabam usando energia de carvão, né? Para gerar eletricidade. Exato. Então, na verdade, ainda estão consumindo fóssil, Mas é né? que a Europa, no meu ponto de vista, ela está perdendo muito a sua relevância no cenário da economia mundial, porque ela parte de pressupostos muito errados. A gente estava falando aqui muito, eles vivem muito no imaginário do que é uma situação. Agora a gente está falando aqui do coelho, porque a gente está aqui nesse espaço Bosque Gastrobar maravilhoso que nos proporciona, né, alta gastronomia. Aí estava falando do coelho, por exemplo. O coelho, hoje, em muitos países na Europa, é proibido tu comprar, tu vender ou tu comprar um casaco de pele. Tu pode usá-lo se tu herdou. Agora, tu não pode ir numa loja comprar. Então, eu me pergunto, se um país Continua que consumindo coelho. consome carne de coelho, que consome outras carnes que produziriam pele, né? A pele está proibida. Fazer o Eu quê? acho um desaforo. O que tu vai fazer com essa pele? Taca fogo, bota fora, tu vai gerar resíduo industrial, tu vai gerar resíduo da indústria da carne, tu não tem o que fazer com isso, tu poderia estar dando um uso digno, que é incomparável. Não Pois- apenas a qualidade Isso da aí, pele. ó, até foge um pouquinho do biocombustível e tal, mas como vocês têm Curtume. o curtume, como está a indústria de couro? É,
a indústria de couros, né, ela também está sofrendo, exatamente como você, nessa linha que você comentou, né, Camila, a falácia que tem do couro, do sofrimento do bovino. Mas o bovino precisa, né, ser abatido para gerar carne, para consumir carne. E o que você vai fazer com esse couro? Você tem que dar um destino razoável para ele, né? Tanto é que, como reduziu muito a questão de utilização no setor moveleiro, no setor vestuário, você tem que dar um novo destino. Então, essa indústria está em compasso de espera por uma nova transformação. Ela vai ter que tomar algum outro rumo, uma outra opção. Eu diria a de aceitação da industrialização. realidade. Exato. Aceitação da realidade. É. Porque, na verdade, tu está promovendo desperdício, tu está vivendo uma ideia imaginária que aquele animal não vai ser abatido porque tu não está consumindo a pele. Porque E tu tá produziu- consumindo no lugar de um produto, Esse ponto que eu queria chegar. um produto animal que é, como eu vou dizer, sustentável. Tu tá consumindo o quê? Petróleo. Tu está consumindo petróleo. Tu tem que fazer Qualquer um tecido. tecido que não é proveniente do campo, que eu chamo assim, ó, para mim inclusive o coelho, o couro, é tudo proveniente do campo, porque comeu o grão, comeu o pasto, é agrícola. Aí tu passa para uma outra cadeia industrial, a cadeia do petróleo, aí para produzir um couro sintético que vai ter uma durabilidade infinitamente menor, tu vai ter que descartar aquele produto assim que ele começar a se desmanchar dentro do teu roupeiro, tu vai botar ele no lixo. Esfarela, né? Quantos anos duraria uma jaqueta de couro? A vida toda. Se bem cuidado. Isso. Um couro bem cuidado, quanto tempo dura? Dura 40 anos, pode passar de geração para Um geração. sofá, Com certeza, dura a vida toda mesmo, né? Então, esse raciocínio superficial, né, que tu tá abrindo mão de um produto derivado animal para consumir um produto derivado do petróleo, burrice. burrice. O mundo Exato, precisa, eu não queria falar, mas o é mundo precisa perceber que precisa agregar valor, precisa ser reutilizado os produtos que tem. E o que está acontecendo na indústria da moda, né, é isso. Não está olhando todas as esferas, né, do que exige, né? Então você precisa permitir que seja agregado valor. Paulo, eu queria te perguntar como é que fica a composição do preço do combustível na bomba por causa dessa adição do biodiesel. Assim, Camila, o biodiesel hoje ele compõe, no passado ele representava 36 centavos ao litro no diesel, né? No diesel diesel B que a gente chama. Hoje ele teve uma redução e já está representando 24 centavos na composição do preço do diesel B. Temos o diesel A Preço do litro. por litro. Temos o diesel A, que é antes da mistura, é o diesel puramente fóssil, né? A mistura do biodiesel, e aí temos, por sua vez, o diesel B, que esse é o que é comercializado hoje no Brasil. Mas dentro desses 24 centavos, ele tem uma cadeia gigantesca que se paga, com certeza. Só na geração dos empregos para a sociedade já se paga esses 24 centavos. Com certeza. Que é uma quantidade, para o preço do diesel hoje na bomba, tá ínfima, né? É, pequeno. No histórico da produção de biodiesel, nós tivemos no pós-pandemia, tivemos aí uma redução da mistura obrigatória, né? Porque o governo entendeu que o diesel em si como as matérias-primas subiram muito de preço, iria impactar na inflação. Aí houve essa redução da mistura obrigatória. Só que, por um lado, você baixa o preço do combustível, mas, por outro lado, você tem toda a cadeia do farelo, a industrialização, o esmagamento da soja, pegando como exemplo. Você tem redução do esmagamento da soja, por consequência, você tem a redução do farelo. Menor oferta. Menor oferta. O que acontece com menor oferta? Os preços sobem. Sobe o preço da ração e, consequentemente, a carne, os alimentos em si. Então, você paga menos no combustível, por outro lado, você paga mais no alimento. A soja, ela tem o óleo e ela tem a proteína.
Tu fica Exato. com o óleo. Exato. O óleo, hoje no esmagamento da soja, você tem 74, 75% de farelo, 18 a 20% do óleo, o restante é impureza, casquinha, né? Mas então, realmente, porque o que vai para alimentação animal é o farelo. 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 Uhum. E daí tu vai fazer a concorrência ali, que a gente estava falando lá no início, a concorrência seria entre o óleo de soja na prateleira, alguns outros setores da indústria que também precisam do óleo, mas o farelo ele é todo preservado para o animal, né? Alimentação animal. Você aumenta a mistura do biodiesel, logo você aumenta a oferta de farelo Dentro no do mercado, país. dentro do país. Logo Ou você exporta. Ou exporta. Se o mercado está saturado, pode exportar. Exportar. Mas é melhor do que tu mandar o grão in natura e perder tudo isso, né? Sem agregar valor. Isso que como a gente já falou, ele tem muito já valor agregado por toda a cadeia ser muito grande. Mas nós deixamos de agregar mais ainda, né? Exatamente. E que certificações tu tem que respeitar para poder oferecer esse biodiesel para o mercado? Bom, o biodiesel, como eu comentei anteriormente, nós temos aí 24 itens para atender. Cada expedição de biodiesel você gera um laudo. E esse laudo você tem que atender 24 itens. E esse laudo você precisa ter um laboratório com a certificação em metro. Para conseguir essa certificação aí é um processo de 2 anos. Altíssimo investimento em laboratório, em equipamentos, pessoas. Então, por exemplo, nós temos um laboratório, é uma empresa dentro de uma outra empresa. Um laboratório certificado pelo Inmetro conta com cerca de 25 colaboradores, trabalhando especificamente para laudar a planta, os processos e o próprio biodiesel, né, o produto final. Vocês trabalham, param 24 horas por dia? Como é que é Nós trabalhamos 24 horas por dia, não paramos a produção, somente quando precisa fazer limpeza de caldeira, alguma manutenção. Isso é de quanto em quanto tempo? Nós paramos a planta assim a cada 3 ou 4 meses, assim uma parada Para manutenção. para manutenção, para limpeza, né? E essa parada leva quanto tempo? Essa parada leva cerca de 48 horas, 24 dias de horas, produção. 48 horas. 24 horas. Tocando ficha. Sem não parar. é mole não mover o mundo, né, meu amigo? Exatamente, nós estamos com uma produção aí de 180 milhões de litros por ano, né? O Brasil em si produz, todas as indústrias juntas, hoje nós estamos falando de cerca de 70 plantas de biodiesel e estão produzindo ao todo 9 bilhões de litros ano. E com a lei do combustível do futuro, o que se criou? Se criou uma coisa rara aqui no Brasil, previsibilidade. Então, ou seja, você tem a previsão que em 2025 você inicia com 15% na mistura e em 2030 a meta é atingir, pelo governo, né? A meta é atingir 20% de biodiesel no diesel. E isso é um crescimento muito exponencial, né? Então, ou seja, nós estamos produzindo hoje 9 bilhões de litros e vamos chegar lá em 2030 produzindo, com essa previsibilidade, 15 bilhões de litros. Falando um pouco do consumo de diesel B, né, no Brasil, os caminhões, motores e etc., hoje nós estamos consumindo cerca de 68 bilhões de litros. E essa produção, esse consumo está crescendo cerca de 1,5% ao ano. Então vai chegar lá em 2030 produzindo cerca de 75? Quem que eu faço a De conta? 68 vai chegar a 75 bilhões de litros em 2030, o consumo de diesel B. E, por consequência, biodiesel
será de 15 bilhões de litros. É diesel que não acaba Contando mais. com esse S500 que vai ser tirado. Exato. Isso é só contando o S10. Exato. O impacto ambiental disso, a gente pensar imensurável, não é bem mensurável e é muito positivo, né? E é volume, né? Oh, Volume. faz esse tamanho? São marcas assim que impressionam, né? A produção, o quanto agrega, o quanto traz emprego. Tu imagina que só na indústria do Paulo são 4.500 vagas. Tem muitas cidades no Rio Grande do Sul que não tem essa população inteira. Paulo, e me diz uma coisa, além da soja e do milho, nós somos aqui do Rio Grande do Sul. E eu, assim como os meus amigos mais para cima no Brasil, mais perto do calor da linha do Equador, onde eles produzem várias safras, eu também quero produzir várias safras no ano. Mas o que acontece comigo aqui é que eu preciso produzir cereais no inverno, porque eles não têm inverno lá. Eu tenho aqui e isso me dificulta em girar 2 safras cheias no ano. Dá para usar o trigo para fazer o biodiesel? O trigo especificamente, você pode utilizar para a produção de etanol. Tá. Inclusive tem um projeto aqui dos colegas aqui da Perfeito. BH, né, que está produzindo aí em construção uma fábrica de etanol de trigo, no caso, né? E isso, então, para o Rio Grande do Sul, muito positivo, porque eu vou ter destino não apenas fazer pão do meu trigo, massa, lasanha, mas também Combustível. combustível. Exato. Então, Assim como o milho, né? O milho também pode ser aproveitado. Mas o milho, por enquanto, a gente também ainda gira uma safra só. Eu quero a opção para sim. minha segunda safra, Ok, vai Cristiano. ter isso aí, mas a indústria gira o ano inteiro, então o milho no verão, o trigo no inverno, milho no verão, trigo no inverno. Então consegue preencher, porque a indústria ficar sem matéria-prima é um problema. Todo ano tu vai ter uma nova matéria-prima vindo. Perfeito. Esse abastecimento, como tu mesmo comentou, acho que foi quando nós estávamos conversando, que tu chegou, que tem que ter toda uma logística ao redor da indústria, ela tem que estar bem posicionada para não ser um gargalo de custo, né? Exato, né? Então acho que toda indústria, quando é implementada, a primeira visão que ela tem que ter é o raio de atuação dela, né? Você tem que estar muito próximo à matéria-prima. Num raio, como eu lhe comentei, né, Cristiano? Num raio aí de 200 a 500 quilômetros, pelo menos, né? E, se possível, ainda próximo também ao consumidor final, né? Perfeito. Também para reduzir custo para o consumidor. Pessoal, acredito que com isso a gente possa fechar. Acho que a gente conseguiu abordar a maior parte dos temas aí a respeito do biodiesel. Então, eu queria propor um brinde a vocês, ao agronegócio e à sustentabilidade do Brasil. Saúde! Saúde! Obrigada, Obrigado Paulo. e obrigado aos nossos patrocinadores, né? Jato, Bayer, Pioneer Sementes e Tulipas Joias. Passo Fundo. E Nosso muito obrigado. obrigado. Agrobar!